Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Vicente, nós estamos continuando, algumas aulas ali falando sobre a introdução do hebraico bíblico. E nessa ocasião a gente vai falar um pouquinho sobre alguns verbos. Então a gente passava na aula anterior ainda sobre o vocabulário, falando um pouquinho do vocabulário dentro, da teologia envolvida no vocabulário, ou seja, as palavras hebraicas ela tem todo um conceito ali em cima da própria palavra que na hora de poder fazer a exegese, de poder se aproximar do tempo, do texto, isso aqui vai ser muito importante e necessário para que você possa alencar a sua explicação e enriquecer aquilo que você já tem de teologia. Para poder adaptar aquilo que nós estamos colocando aqui, eu quero deixar uma dica que é o léxico de hebraico, então o dicionário lexical que chama. Como que é isso, Daniel? É o dicionário que tem as palavras hebraicas e mais a declinação. Então a declinação é um pouquinho que a gente vai ver hoje dos verbos ali, de significar ou dar a explicativa da palavra sobre se ela, o que é aquela palavra, qual que é a classe que está envolvida naquela mesma palavra, se é um artigo, se é um verbo, qual que é o tempo do verbo. Então isso é necessário para que você possa fazer a exegese. Isso é uma ferramenta. Uma outra ferramenta é um dicionário teológico. O lexical ele vai declinar a palavra, vai explicar sobre a palavra. Só que agora no dicionário, no caso ali teológico, tem alguns, ele vai dar a explicação teológica em cima daquela palavra. Dito isso, eu vou compartilhar com você uma tela aqui, até deixar ela um pouco maior, para que a gente possa fazer menção sobre esse contexto. Então ali, na imagem que nós estamos vendo ali a questão do primeiro verbo que a gente vai estar falando, que é a questão do verbo call. Só explicando, o último vocabulário, na aula passada a gente falava sobre algumas palavras aqui, Davi, Ir, Ayad, Ani, que são algumas palavras no hebraico. Agora a gente vai ver a questão do verbo e os tempos verbais. Primeiro é do incompleto. Então a expressão é uma ação não concluída. Então ali o verbo tem ele no tempo completo, no tempo incompleto. Entendendo, Ele é formado por um substantivo abstrato precedido de fragmentos dos pronomes pessoais chamados performáticos. Em alguns casos, a entrega dos pronomes pessoais como aformativos. Daí no quadro que nós veremos abaixo, nós veremos essa questão de que eu falava em aulas anteriores, mas esse quadro aqui fica bem completo, de que dentro do verbo no Antigo Testamento tem os nomes do própria classe ou da própria declinação desse verbo. Esse verbo ele vai ser o verbo call, ou ele vai ser o verbo nifal, ou ele vai ser o verbo piel, ou ele vai ser o verbo pual, ou ele vai ser o verbo rifil, ou ele vai ser o verbo rofal e ripael. Em cima ali são as classes, no caso ali, que são alocadas. E embaixo tem a declinação da raiz, as três palavras ali, três letras, que tot é as três letras que tem a raiz, que você vai separar primeiro a raiz para depois fazer a questão de traduzir a palavra, só que é necessário ver em qual que é esse tempo que está alocado. Então ali, primeira pessoa singular, ali no verbo call, vai ter o prefixo, que é a letra em vermelho, o aleph e o segol. Ali toda a coluna, primeira coluna do lado esquerdo, tem ali as pessoas, dentro do pronome. Então, qual que é a pessoa? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do plural, segunda pessoa do plural, segunda pessoa do singular. E na sequência ali também. Na segunda coluna, tem como que é declinado, no caso ali, o prefixo e o sufixo. Se ele está no call, ele tem um prefixo. Então, o prefixo ali, na primeira pessoa, aleph e serê. Abaixo tem a segunda pessoa, depois a terceira pessoa, depois a segunda pessoa do plural, depois a segunda pessoa do plural e depois a terceira pessoa do plural. Então, as três primeiras ali são 4 colunas que falam sobre
a questão do tempo, no caso ali, no singular. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. E daí a forma que acontece isso, no caso dentro do verbo hebraico. Então lá, primeiro com prefixo, vários prefixos ali na sequência. Estou passando aqui, ó, essa sequência do call, esses são os prefixos. Algumas palavras têm um prefixo e tem o sufixo, que é a parte da frente. E daí no sufixo não é em todas. Pula aqui duas, no final tem mais algumas. Já no prefixo, sim, são todas aqui no prefixo. Daí tem essa classe do call, default, daí é outra regra aqui também. As palavras são diferentes e também o prefixo é diferente e o sufixo diferente. Já no PL, prefixo diferente, sufixo diferente. Já no POL, prefixo, algumas com sufixo. No refill, prefixo, também sufixo, algumas. Ofal, sufixo, prefixo em algumas. Hitpael, prefixo e também sufixo. Eu queria apresentar, né, e mostrar para vocês rapidamente esse quadro apenas, e aqui a gente já encerra e volta para você. Isso aqui tem no material de apoio de vocês, com a explicação maior ali e também classe de palavras maior, para que você venha decorar essa regra. Como eu expliquei, na hora do você ter um dicionário lexical, ele vai acabar trazendo tanto a tradução da palavra, mas também a formação da palavra, se ela tem um prefixo ou se ela tem um sufixo, qual que é o sufixo, qual que é o tempo que está alocado, se ela é a primeira pessoa do singular, ou se é a terceira pessoa do singular, ou se é a primeira pessoa do plural. Então isso aí é declinado nesse incompleto, tem o completo também, e tem outras designações que nós veremos nas outras aulas posteriores, tá bom? Eu sou Daniel Vicente e nós estamos falando aqui rapidamente sobre a introdução do hebraico bíblico. Deus te abençoe, tamo junto. Isso, só o começo.